Quem começa a gravação é você, porque foi você que criou a reunião. Esqueci disso. Tem isso também? Sim. Nossa. Você liberou a gravação agora, não liberou? Não, não fui eu, não. Alguém já tinha mandado gravar. Não, então deu. Então, Foi beleza. erro de percurso. Erro 404. Então, vamos lá. Quem começa, Duda? Eu ou você hoje? Uai, vou começar, porque aí eu já vou enganchando todo. Gente, haja pernilongo aqui. Eu vou enganchando o primeiro exercício e depois você continua com os dois exercícios que a gente tinha combinado de cada um apresentar, tá bom? Perfeito. Então, tá compartilhado. Pode começar. Luz, Vamos câmera, lá. ação. Luz, câmera e ação. É o início de uma vida de streamer, né? Oi, gente. Muito boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo depois. Não sei se você está no fuso horário de Tóquio, da Austrália ou da Europa. Meu nome é Maria Eduarda. Eu também sou conhecida como Duda, para ser bem sincera. Eu estou aqui com a professora Maristela e a gente está aqui no nosso segundo dia de mini curso a respeito do pensamento computacional, a respeito de como que a gente pode se comunicar com o computador, tá bom? E tudo vai acontecer agora, por quê? Porque eu tô na garagem de casa e vocês vão ver que vai acontecer de tudo hoje, porque hoje é um dia que tá meio imprevisto aqui no meu calendário. Hoje, mais uma vez, hoje, só para pedir música no Fantástico, a gente vai. Deixa eu fechar o chat aqui, porque se eu ver o povo conversando, eu vou parar de prestar atenção. A gente vai estar vendo a gente vai estar vendo exemplos de código e assim uma aplicação um pouco mais direta do que a gente visa com esse mini curso aqui, que a gente criou esse mini curso mais voltado para os alunos que cursam ciência da computação, que mexem com computação diretamente. E no episódio de hoje, né? No episódio de hoje, a gente vai estar vendo uma aplicação em código. A gente não necessariamente vai estar vendo códigos bonitos em Python, porque isso, na verdade, é uma responsabilidade dos professores do Departamento de Ciência da Computação, da matéria introdutória de vocês, que se chama Algoritmo e Programação de Computadores. Lá vocês vão aprender a linguagem, vocês vão ver que existem ferramentas para vocês poderem resolver um problema e assim vocês vão conseguir desenvolver um código que é aquela figurinha de Hackerman que a gente vê sempre na internet, tá? Aqui a gente vai estar mostrando para vocês, em especial, como que vocês podem pegar o problema que vocês têm, pensar na resolução dele e assim vocês conseguirem aplicar ele numa estrutura que está mais próxima, que chega mais próximo da nossa ligação humano com máquina. Bom, pode passar, por favor? A gente tem aqui os objetivos de aprendizagem, que é tudo essa ladainha toda aqui que eu gastei tipo uns 7 minutos falando sobre, que é o nosso objetivo aqui com vocês é fazer com que vocês consigam solucionar um problema que lhes foi dado e também desenvolver essa habilidade de produzir algoritmos, de criar algoritmos, porque é só assim a palavra muito forte, mas esse é o meio mais simples e direto que a gente tem de se comunicar, de dar uma ordem para o computador. Pode passar. Beleza. Eu acabei de contar para vocês que a gente não vai estar diretamente mostrando linguagem de programação para vocês. De fato, a gente realmente não vai estar mostrando códigos em Java, códigos em C, códigos em Python, códigos em uma linguagem de programação. Pensa aí numa linguagem de programação. Fortran. Assembly. Nossa, um príncipe para quem fala. Depois você me contata, você que falou Assembly. Eu não reconheci a voz. A gente não vai estar necessariamente mostrando códigos para vocês. A gente vai estar fazendo uma aproximação dos códigos, que é muito usado na literatura, para poder ensinar como que você consegue resolver problemas antes de passar isso para um código. Em artigos e pesquisas científicas, o uso de fluxogramas e pseudocódigos é muito recomendado para os alunos que estão começando a programar agora, ou para qualquer pessoa que queira programar, pelo fato de que é uma linguagem que a gente entende, é um jeito mais fácil da gente entender o que o computador espera da gente em termos de receber ordem, tá bom?
Então, a gente vai estar trabalhando com aqueles esqueminhas que eu mostrei para vocês ontem, aquelas coisas toda colorida ali, cheia de cores e setinhas e blá, 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 e pseudocódigos, que são... Eles não são necessariamente códigos, eles são aquilo que eu deixei escrito aqui na tela, eles são pré-códigos em uma linguagem que o computador não entende. Por quê? Porque o pseudocódigo foi feito para a gente poder entender, tá? Só que o pseudocódigo ele é baseado numa linguagem de programação. Não necessariamente o computador entende, mas ele é feito para que o nosso entendimento das linguagens de programação possa ser facilitado. E aí tem uma frase muito bonita de um moço que chama Dijkstra, tá? Esse moço ele é um príncipe da computação moderna, e caso alguém aqui tenha interesse em rapidamente ele dar um Google, pesquisem algoritmo de Dijkstra, para vocês verem a porra louca, com todo respeito, que este homem é. Pode passar. Eu não deveria estar falando palavrão no mini curso, eu preciso me policiar um pouquinho mais. Como primeiro exercício, eu decidi pegar uma coisinha que está mais tangível com você, está mais tangível para mim, pelo menos, porque eu gosto bastante de matemática, mas eu decidi pegar uma coisa que vocês já tiveram um contato antes, enquanto vocês estavam no ensino médio, que é a gente calcular uma distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Não sei se vocês vão lembrar, eu espero que vocês lembrem, tá? A gente usa isso na computação ainda. Eu realmente espero que vocês lembrem, é muito sério. Quando a gente estava no ano do ensino médio, eu acredito que a maioria de vocês no terceiro ano do ensino médio estavam estudando geometria analítica, a gente descobriu que tem como a gente projetar formas geométricas no plano cartesiano a fim de resolver problemas diversos da matemática. Eu não me sinto no lugar para poder falar nada a respeito de geometria analítica, porque eu só sei fazer conta, tá? E no começo desse conteúdo, a gente aprendeu a calcular a distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Não sei como vocês aprenderam, não sei como que foi a metodologia, a abordagem do professor de vocês na escola, mas a gente tem, assim, como teorema fundamental ali da geometria analítica, essa fórmula para calcular a distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Essa fórmula, inclusive, caso vocês tenham curiosidade, ela vem de você montar um triângulo ali e aplicar o teorema de Pitágoras ali no plano cartesiano. Mas, majoritariamente, é essa fórmula, é essa estrutura que a gente tem para poder dizer qual que é a distância, seja a unidade qualquer, de 2 pontos no plano cartesiano. Pode passar. Show! Agora, vamos supor que você tem que, sei lá, calcular a distância de um icosaedro. Gente, eu sou muito ruim de geometria. Icosaedro eu espero que seja uma figura geométrica de 20 lados. Imagine que você tem que calcular 20 lados de um polígono num plano cartesiano. Gente, eu particularmente, eu decidi fazer computação porque eu gosto muito de matemática, mas fazer conta não é a minha praia. Eu detesto fazer conta. Por isso que eu tenho computador, para o computador poder fazer conta para mim. Então, como que a gente pode automatizar esse processo de ficar calculando 20 distâncias ali no plano cartesiano para que esse trabalho se torne uma coisa mais simples? Porque o computador ele tem uma tendência a não errar conta, a não ser que o programador do computador seja muito ruim, né? Mas assim, o computador tem uma tendência a não errar conta, principalmente porque ele mexe com números binários que são assim muito grandes e história vai, história vem. Ele tem uma tendência a não errar conta, tá? Então assim, você quer correr o risco de errar uma continha pequenininha ali e ter um resultado errado que na hora de você aplicar vai dar um efeito borboleta ali e você vai perder todo o seu progresso? Ou você prefere só construir um algoritmo em que você dá 4 pontinhos ali e ele magicamente calcula a distância para você? Eu tenho preferência pelo segundo método, tanto que em cálculo eu tentava fazer isso, muito sério, só que eu não dava conta. O que a gente pode fazer para poder automatizar esse processo? Como é que é o processo da gente virar e falar para o computador? Olha só, eu vou te dar essa informação e eu quero que você devolva para mim uma distância, um númerozinho assim que eu só vou usar para poder terminar as minhas contas. Você começa assim, você dá as coordenadas do ponto A e do ponto B, ou do ponto 1 e do ponto 2, como eu deixei aí no slide para vocês verem. Supondo que o ponto 1 e o ponto 2, eles não estão no mesmo lugar, os valores de x deles são diferentes, porque senão aí não tem graça, tá? Você dá esses pontos para o computador realiza... Gente, meu cabelo tá muito feio, eu só percebi isso agora. O computador realiza a equação para você e te devolve
a distância entre esses dois pontos. Por quê? Porque lá no algoritmo, olha que bonitinho, lá no algoritmo você virou e falou, esse valor aqui que ele me deu é o x do primeiro ponto, esse outro valor é o y do primeiro ponto, esse outro aqui é o x do segundo ponto, e esse aqui é o y do segundo ponto. Como é que eu relaciono esses dados, o dado lá, o Duda que é da aula de ontem, quem lembra, né? Como é que eu relaciono esses dados, como é que eu manipulo esses dados de modo que eu possa entregar a resposta que o meu usuário está pedindo, que é a distância entre esses pontos no plano cartesiano. Você pega um problema grande, você me dá a distância entre esses pontos, você diminui isso em subproblemas, eu vou pegar esses pontos e relacionar eles de uma maneira que eles vão... vou relacionar eles de acordo com a fórmula que eu dei para vocês no último slide, de um modo que ele vai me dar a distância entre esses pontos no plano cartesiano. Porque, tipo assim, o computador não sabe o que é o plano cartesiano. A gente sabe porque o René Descartes, ele virou e falou, não, vamos fazer o plano cartesiano aqui, mas o computador não sabe. Por quê? Porque o computador não pensa. O computador realmente, ninguém virou para o computador e falou assim, olha só, o plano cartesiano, não, o computador não sabe. Então, a gente fala para ele o que é cada dado, ele vai lá e vai fazer uma continha e ele vai te entregar o resultado que você quer, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Pode passar, por favor. Esse é o pseudocódigo. Você vai dar as coordenadas dos pontos que você quer achar a distância entre. Você vai dizer que a distância desses pontos é aquela fórmula que eu mostrei para vocês. E eu queria fazer uma ressalva aqui para o fato de que, assim, está escrito raiz quadrada, um negócio menos o outro ao quadrado. Isso é uma coisa que me deixava, tipo, muito, muito abismada, em particular, porque eu pensava, como é que eu vou calcular a raiz quadrada, sendo que eu tenho que virar para o computador e fazer um negócio? O computador sabe. Esse pedaço aí é simples, o computador sabe. Isso aí é manipulação matemática, isso aí é, tipo assim, ficar brincando com um número, e isso já é uma coisa que o computador sabe. Tipo assim, tá nas skills do computador já, tipo assim, lá na skill de RPG, tá lá na fichinha de RPG dele, sei fazer raiz quadrada, tá? Então você vira pro computador e fala, faz a raiz quadrada dessa diferença ao quadrado mais essa diferença ao quadrado e me devolve esse valor. E aí você apresenta isso pro seu usuário na saída. E é assim que a gente resolve esse problema. Entendeu? Esse era um problema mais simples, só para a gente poder começar, tá? Vocês vão ver que os próximos exemplos, eles vão ser um pouquinho mais complexos, porque ele envolve que você pense na resolução do problema de maneira manual, né, do jeito que a gente faz na matemática, e posteriormente você vai ter que pensar em como que você vai falar para o computador fazer isso. Pode passar, por favor. Aí agora é o momento da professora Maristela de brilhar. Vai lá. Bem, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão vendo minha tela ou caiu minha tela? Tá dando para ver tudo bonitinho. Beleza. Então, a Duda, né, lindamente já apresentou para a gente o que é um pseudocódigo, o que é um fluxograma na aula passada, fluxograma, e hoje também fluxograma, pseudocódigo. E a ideia é sempre aquilo, é pensar no problema antes de chegar a codificar aquele problema. Muitas vezes tem muita ansiedade de codificar direto sem pensar. E a ideia desse nosso curso, né, do pensamento computacional, é pensa antes, analisa antes, aplica os 4 pilares do pensamento computacional, a decomposição, né, abstração e reconhecimento de padrão, e faz o seu pseudocódigo ou o seu fluxograma antes de começar, de fato, a programar. Faz primeiro o seu algoritmo antes de programar. E aqui tem um exemplo bem simples, né? Eu quero procurar o maior valor dentro de uma lista de números. E é interessante isso para a gente, porque para a gente esse exemplo é muito simples. Eu estou olhando para essa lista de números aqui, eu sei que o maior valor é o 570. Simples assim. Porém, para o computador, a gente tem que fazer comparações de 2 a 2. Então, eu não posso simplesmente achar o 570 de uma vez só, apesar de eu conseguir olhar e analisar isso. Eu vou ter que fazer comparações, eu vou ter que pegar esse número é maior do que esse outro? Sim, não.
esse número é maior do que esse outro? Sim, não. Esse número é maior do que esse outro? Sim, não. Até conseguir chegar, de fato, a um número maior dessa lista, que é o que eu quero no final das contas. Então, apesar de ser um problema extremamente simples para a gente, para o computador a gente tem que pensar qual é o algoritmo que vai solucionar esse problema. Então, aqui tem o nosso fluxograma, que faz, faz exatamente essa análise, que começa aqui, né? A lista de números, quais são os números que você tem. Dentre esses números, você quer determinar qual é o maior. Então, uma coisa que a gente pode fazer nessa lista, a gente vai estudar bastante lista, né? Da manhã ainda tem uma aula inteira sobre lista. Lista é uma coisa muito importante em programação, na área de computação, e amanhã vai ser bem interessante, porque a gente vai trabalhar com complexidade e a gente vai trazer uns assuntos legais para vocês, né? Mas essa lista bem simples que a gente mostrou, que a gente quer achar simplesmente o maior elemento dentre todos os elementos, a primeira coisa que eu preciso na entrada é a lista de elementos, né? Quantos números, quais são os números que eu vou analisar. Eu começo, nesse caso, como eu não sei qual é o maior, eu posso pegar o primeiro elemento e achar que ele é o maior, por enquanto. E aí eu vou comparando esse elemento com os próximos elementos. Se existe mais números a ser analisados? Se não tiver, acabou, né? Minha lista só tem um elemento, por exemplo, já acabou e já saiu. Mas se tiver mais números para ser analisado, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o próximo número e vai verificar. O próximo elemento da minha lista é maior do que esse meu, que eu considerei maior, que eu chamei de maior? Se o próximo elemento for maior do que esse, se for sim, eu vou ter que inverter esses elementos, né? Eu vou trocar o meu primeiro maior por esse segundo elemento e vou repetir essa operação, ok? Até eu conseguir percorrer a lista inteira e não tiver mais nenhum elemento e eu achar quem é, de fato, o elemento maior. Então, apesar de ser uma coisa extremamente simples, né? Eu tenho uma lista de elementos e quero simplesmente achar o maior. Essa questão de lista, de busca, como é que eu acho o maior, o menor? Como é que eu acho um valor igual? Como é que eu ordeno esse valor? Como é que eu consigo criar essa lista? É algo muito utilizado em computação e às vezes não é tão claro. Então, esse aqui seria o fluxograma para isso daqui. E aqui é o pseudocódigo, né? É uma linguagem que nós humanos entendemos, mas o computador ainda não entende, né? Para o computador, a gente precisa de uma linguagem computacional que ele entenda. Na nossa disciplina de APC, a gente está vendo Python, né? Então, vocês vão programar em Python, em APC. Mas o nosso pseudocódigo aqui, basicamente, eu tenho uma entrada com a lista de valores, né? Vou começar chamando o primeiro elemento de maior, porque eu não sei, né? E eu vou para cada elemento da lista, vou verificar, esse meu item é maior do que o maior que eu tenho? Se for, eu inverto esse valor de maior e vou percorrendo isso até percorrer toda a minha lista. Depois, eu saio dessa lista quando não tiver mais nenhum número para analisar. E aí eu paro o meu programa. Então, é um pseudocódigo, assim, relativamente simples. O fluxograma, às vezes, não fica tão simples. E o fluxograma, quando você tem um problema muito grande, muito complicado, é interessante você fazer em partes, em pedacinhos, porque senão ele fica complexo demais. Mas são duas técnicas muito utilizadas e são duas técnicas importantes quando você vai solucionar o problema. Primeiro pensar no problema, primeiro esquematizar o problema, primeiro escrever o problema de forma que você mesmo entenda. Aí depois você joga aquilo para o computador para a linguagem que ele de fato entenda. Ok? Duda, você. Não era eu, não, agora era você. Você ficou por conta de explicar a da lista e a de ordenação. Desse errado. Ok. Não, ordenação é você, que é boa sorte. Tudo bem, eu explico, não tem problema não. Aí você fica com os encerramentos. Vamos lá, galerinha.
Um terceiro exemplo que eu posso dar para vocês de fluxogramas e pseudocódigos, assim, de problemáticas que a gente pode aplicar de maneira computacional, é a respeito de a gente eu esqueci de fechar o chat. É a respeito da gente ordenar três elementos quaisquer. Eu, no último semestre, eu descobri que tem como fazer isso com letrinhas, com caracteres, que a gente chama, né? E eu achei isso o máximo, mas é porque isso tem a ver com números que representam essas letrinhas numa tabelinha que a gente chama de tabela ASCII. Inclusive, se você for de algum outro curso, ou se vocês não tiverem conhecimento a respeito disso, sugiro procurarem, porque é uma coisinha super interessante vocês verem. Isso abre a mente de vocês para várias coisas ao longo do curso. Nesse exemplo, a gente vai estar tratando com números, em especial esses números que vocês estão vendo na tela, assim, só para fins de exemplificação, né, de como que a gente coloca esses três números em ordem. Pode ser a ordem crescente, pode ser a ordem decrescente. A ordem que eu vou tratar aqui é a ordem do menor para o maior, tá bom? Pode passar, por favor. Beleza. Como que a gente pode colocar três números numa ordem crescente? Vamos imaginar assim que a gente tem três números aqui, a gente tem três números dispostos aqui: 5, 8 e 4, tá? 5, 8 e 4. O que a gente pode fazer para ordenar isso? Porque não tem como eu virar e pegar, arrastar o 5 para cá, o 4 para cá e o 8 para cá. Eu não posso só botar a mão no computador ainda e fazer isso. Mas eu posso virar para o computador e falar assim: ó, esse número aqui, esse primeiro número aqui, ele é menor que o segundo? Ele é maior que o segundo? Como vocês estão vendo aí na tela, tá? Pode ser que eu fique meio perdido. Esse primeiro número é maior que o segundo? Porque se for, é só eu trocar eles de lugar. Já que esse aqui é maior que esse, e eu quero uma lista que é do menor para o maior, é só eu pegar o primeiro número e trocar ele de lugar, já que ele era maior que o segundo número. Então, troca. Se não for, tem que fazer nada, né? Porque se esse número aqui não for maior que o segundo número, é só ele ficar quietinho. Tranquilo? Essa eu preciso de confirmação no chat, é muito sério. Beleza, eu recebi 3 sims. Eu vou acreditar que tá tudo bem. Tá. Depois, você vira pro computador e fala assim: esse segundo elemento... eu posso ter colocado uma coisa nova aqui ou não. Mas esse segundo elemento aqui, ele é maior que o terceiro? Se for, a gente troca eles de lugar. Senão, ele vai ficar quietinho. Por quê? Porque eu quero uma lista que seja do menor para o maior. E se eu tenho um número que é maior e depois vem um número que é menor que esse número, eu preciso trocar eles de lugar. Beleza? Eu vou abrir o chat de novo para ver confirmações. Tranquilo. Aí, tá, você pode achar que você pegou os três elementos e colocou ele na ordem. Mas e se esse número, esse terceiro elemento se esse terceiro elemento for menor que o elemento que está aqui no começo? Você tem que fazer a verificação de novo. O primeiro elemento é maior que o segundo? Porque se for, né, a gente não sabe como é que os números estavam dispostos. Se for, a gente precisa trocar esses elementos de lugar ainda para que a lista possa ficar na ordem crescente dos números, tá bom? Se não for, ele não faz nada. Vocês vão ver que se vocês tiverem uma lista que não é uma lista decrescente e aplicar esse algoritmo, ele vai fazer assim todas as vezes, ó. Né? Se você tiver uma lista decrescente, se você já tiver uma lista crescente, uma lista que já está na ordem do menor para o maior, ele vai ficar paradinho assim. E se você tiver uma lista qualquer, que é o que eu acredito que seja o pior dos casos, ele pode ou não ficar trocando, e aí a cachorra começa a latir no meio da minha explicação. Ele pode ou não ficar trocando os elementos, porque eles já estão. A gente já jogou essa ordenação para o campo das hipóteses, a gente já não sabe mais o que vai acontecer. Mas por via das dúvidas, a gente confere para ver se está errado ou não, para ver se precisa fazer essa troca ou não. Agora é muito sério. Esse aqui provavelmente era um dos exercícios mais promissores dessa aula. Brands, o cachorro da Duda não está no GIF ainda, mas tudo bem. Vocês conseguiram entender como que funciona esse processo de troca dos elementos para que eu possa construir uma lista em ordem crescente? Essa aí eu preciso de confirmação no chat. Vai lá. Sim, sim, não, sim, não.
Tá, uma pessoa disse que entendeu. Meu Deus do céu. Beleza, entenderam. Eu vou acreditar que deu para entender. Se alguém, por favor, gente, aqui é um ambiente family friendly, tá? Que é um ambiente entre amigos. Se alguém não entendeu de verdade como é que funciona essa troca de elementos para que eu possa construir uma sequência que está em ordem crescente, tipo o Matheus agora. Por favor, me fala para que eu possa tentar explicar de um jeito diferente. Matheus, se você quiser abrir o microfone ou escrever aonde que você se perdeu, me fala, por favor. Ou então só me pede para explicar tudo de novo. Tá, beleza. Vou explicar novamente. Professora Marissa, tem como você voltar um slide, por favor? Sim, claro. E aí, acho que você já vai fazer o que eu vou falar, então pode ir. Beleza. Eu não sei se eu vou fazer ou não. Vai ficar aí no mistério. Matheus, pode falar. Não, era só pra repetir mesmo, que eu não entendi mais ou menos, não. Duda, eu acho que você pode usar esse exemplo que você colocou nas bolas aí, né? Vamos supor que você tenha 5, 8 e 4. São 3 elementos. Como é que você vai ordenar isso? Né? Beleza. Eu vou me utilizar desse exemplo aqui para poder tentar explicar melhor como é que funciona essa ordenação dos números, tá? Novamente, se vocês estiverem perdendo alguma coisa, se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, não deixem de avisar no chat ou só abrir o microfone caso vocês tenham perdido. Vamos supor que vocês tenham os elementos 5, 8 e 4 para poder ordenar. Você quer colocar isso aqui numa ordem crescente. Você começa olhando para os números 5 e 8. Por quê? Eu deixei para falar isso na terceira aula, mas vocês vão ver isso no slide, inclusive. Professora, volta lá para o slide, por favor. Aconteceu algum acidente aqui. Não, tudo bem. Não, calma, os slides estão aqui. Tá tudo bem. Tá, tudo bem. Ah, lá a canetinha, lá que bonita, lá que bonito. Não, beleza, então. Vou te ajudar aqui. Quando você estiver falando, eu posso tentar escrever alguma coisa, se você quiser. Não, perfeito. Coloca numa linha só os números 5, 8 e 4, por favor. Ah, mas ele não tá deixando, hein? Ah, Duda, não funciona. Não funciona? Não tem problema. Vou usar na mãozinha. Deixa eu tentar só mais uma vez aqui. 5. Ele não aceita. O slide está compartilhado. Posso continuar? Pode, Duda, desculpa. Problema não. Vamos lá. Imaginem aí na cabeça de vocês. Isso é imaginação. Como já diria o Bob Esponja, imaginação. Vocês têm os números 5, 8 e 4 nessa ordem. E vocês aí, querem... nesse fluxograma, né, Duda? O primeiro é o 5, é isso. O segundo é o 8 e o terceiro é o 3, é isso? Isso. 4, na verdade. 4, beleza. Vamos lá. Vocês têm o primeiro elemento, que é o 5, e o segundo elemento, que é o 8. Você vai virar o computador, ele vai virar e falar assim, ó. 5 é maior que 8? Não. Então ele não vai fazer nada. Porque o que ele espera que aconteça? Ele espera que 5 seja maior que 8. Só que se 5 não é maior que 8, ele não vai fazer nada. Tá? Então ele só vai olhar para o próximo. Segundo termo, 8. E o terceiro termo, que é 4. Ele vai virar e falar: 8 é maior que 4? Sim, 8 é maior que 4. Então ele vai virar e falar assim: ó, o 4 vai vir para cá e o 8 vai vir para cá. Então agora, se vocês estiverem imaginando direitinho, vocês vão conseguir ver assim, ó. 5, 4, 8. Bom? E aí, novamente, o computador vai virar e perguntar. O primeiro, que era 5, é maior que o segundo, que é 4? Sim, 5 é maior que 4. Então, ele vai trocar esses dois elementos de lugar. E aí, 5 que estava aqui.
palhaça. Nossa senhora. Desculpa, gente. Nossa senhora. O 5, que era o primeiro elemento, ele vai para o lugar do 4, enquanto o 4 vai para o lugar do 5. E aí agora, se vocês estiverem imaginando direitinho, vocês vão ver 4, 5, 8. Alguém não entendeu? Alguém ainda está com dúvidas? Foi de graça que é a minha irmã, gente. Ok, Mateuses entenderam? É o Mateus do Mateus Verso. Beleza. A gente tem que especificar que os números podem ser iguais, tipo, tem chance de dar algum erro. O que acontece? O contador, eu já caí nessa pegadinha também. O contador ele vai virar e falar, tá, você tem o 5 e o 5. 5 é maior que 5? Não. Por quê? Porque 5 é igual a 5. Então, ele só vai virar e falar, não, vamos para a próxima operação. Tá bom? Se os números forem iguais, a gente só não faz nada. É como se você só não atendesse a condição dele. Tá bom, Thiago? Só um minuto que eu só preciso de uma confirmação. Beleza. Mais uma vez. Alguém não entendeu como que funciona esse processo de ordenar 3 números? Quem entendeu esse processo, digita bolinho no chat. Não, bolo de bolinho. Bolinho mesmo. Nossa Senhora, vocês cagaram as minhas notificações. Jesus amado. Do nada. 30 mil pessoas, bolinho. Não, perfeito, perfeito. Tranquilo, manito, tranquilo. Tamo aqui, ó. Tamo aqui. Bolinho. Beleza, vocês não... O Brian diferentão botando um bolinho. Brian, vou assumir que você não entendeu, hein? Beleza. Professora, pode passar para o próximo slide, por favor? Continuo reforçando que se alguém não entendeu, por gentileza, abra o microfone, escreva no chat, me avise, porque o meu objetivo aqui é que você entenda como que isso funciona. Esse é um típico exemplo de exercício, de problema que a gente lida, na vida real, tá? Colocar coisas em ordem, organizar as coisas, ordenar as coisas. Isso é um problema que se estende assim para coisas mais esdrúxulas, tá bom? E se você não entender isso agora, se caso algum de vocês tenha deixado alguma coisa passar batido, essa sua dúvida pode se acumular e você pode acabar ficando com uma dificuldade maior ainda posteriormente, tá? Por favor, não deixe de me avisar se você não entendeu alguma coisa, tá bom? Que é um ambiente family friendly. Nenhuma pergunta é boba, todas as perguntas serão respondidas, tá bom? Passando para o pseudocódigo agora, o que o seu código, né, não necessariamente dessa linguagem que está sendo disposta para vocês, tá? Na linguagem de programação que vocês vão estar utilizando. O que o código de vocês tem que estar fazendo? Ele vai pegar os 3 números que o usuário vai te dar, né? Ou seja, entrada, 3 elementos, 3 números, 3 dados, e aí ele vai fazer aquela comparação que eu mostrei para vocês. Se o primeiro elemento for maior que o segundo elemento, você troca eles. Como é que ele troca? Se ele só fizer a troca de um para o outro, ele vai perder esse elemento aqui. Ele só perde, tipo assim, ele vai virar e falar, troca, perdi. Aí como é que ele faz? Não faz, porque o computador só não sabe mais. Então, o que a gente faz para que essa troca possa acontecer? A gente usa um dado extra, ele é um dado que está ali para te auxiliar. Por isso que o nome dele é auxiliar, porque ele está ali só para te dar uma mãozinha. Porque se você... Eu tô com exemplos bem churucas aqui hoje, mas tipo assim, se você quer trocar a garrafa e essa capinha aqui de mão, você não pode só jogar para o alto e esperar que você vai conseguir pegar. Então, você deixa uma na mesa, pega a outra com essa mão e pega a capinha de novo. Pronto, troquei de mão. Bom? A variável auxiliar é a sua mesa. Ela está ali para te ajudar a fazer a troca acontecer. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar o primeiro elemento, vai guardar ele em um lugar,
vai pegar o segundo elemento, colocar no lugar do primeiro elemento, e aí esse primeiro elemento que estava aqui guardadinho, você coloca ele aqui no lugar onde ele tinha que estar. Beleza? Você precisa de confirmação no chat novamente. E a galera zoando no chat. E a giripoca vai piar, vai. Se fosse uma sequência maior de números, tem alguma... Meu Deus do céu, peraí, que tá subindo. Se fosse uma sequência maior de números, tem alguma forma mais eficiente de organizar em ordem crescente, além de ir executando a verificação de todos eles várias vezes até estarem organizados? César, você brilhou e você foi além da nossa proposta. Sim, tem como. Inclusive, esse é um conteúdo que a gente estuda em uma disciplina chamada estrutura de dados. São diferentes formas de você ordenar elementos, ordenar números, sem que você precise ficar fazendo essa troca o tempo todo. Porque imagina que você não tenha só 3 números, mas que você tenha, por exemplo, 1 milhão de números, ou que você tenha 10 anos. 1 bilhão de números, por exemplo, que acho que é 10 a nona. Gente, eu não sei fazer conta. 3, 6, 9, milha, mil, milhão, 1 bilhão, isso aí. Imagina que você tem, tipo, 1 milhão de números para poder ordenar. Se você for ficar fazendo isso aqui o tempo todo, se você pedir para o computador ficar fazendo isso todo, o computador vai cansar. Então, sim, tem maneiras de você fazer isso. Você pode... Acho que se eu for citar elas, eu vou acabar gastando muito tempo e eu não vou explicar aquilo que eu tenho que explicar. Mas você tem N maneiras de poder fazer isso com todas as ferramentas que as linguagens de programação podem te proporcionar. Bom? A minha favorita, inclusive, é o Merge Sort. Beleza. Você pode ou não trocar o... Voltando... De nada, meu querido. Você pode ou não pegar o primeiro elemento e trocar com o segundo. Isso só acontece quando o primeiro elemento for maior que o segundo. Aí ele vai conferir se o segundo elemento é maior que o terceiro. Se for, ele vai fazer aquele mesmo processo. Pega esse elemento, guarda ele em algum lugar, pega o terceiro elemento, coloca no lugar do segundo e devolve esse elemento que você guardou para o lugar dele. Certinho? Isso só acontece se o segundo elemento for maior que o terceiro elemento. Agora, eu espero que vocês lembrem que a gente tem que fazer aquela terceira checagem para o caso de o primeiro elemento ser maior que o segundo elemento. Ele vai ver se isso... Meu Deus do céu, é nisso que dá morar em rua fechada. Eu espero que vocês não estejam escutando os meus vizinhos, as crianças da minha rua gritando aqui, né? Se tiverem, vocês vão perdoar. Ele vai fazer aquela terceira verificação para ver se o primeiro elemento ainda é maior que o segundo elemento. E se for, ele vai repetir aquele processo. Pega o primeiro elemento, guarda ele num lugar, pega o segundo elemento, bota no lugar do primeiro e pega esse elemento que estava guardado e coloca ele no seu lugar. E assim, depois de fazer essas 3 comparações, depois de fazer esse processo 3 vezes com todos os elementos que você tem, você vai conseguir ordenar os 3 números que te foram dados, tá bom? Alguém ainda não entendeu? Alguém está com... Socorro! Alguém tem alguma dúvida a respeito de... Alguém não entendeu o que está acontecendo nesse seu código? Parece programa do Ratinho. Sim, porque aqui é um programa de família. Não, que tiro, mano. É só as crianças tirando o tampão do dedo fora. Tiro nada. As quebradas daqui é perigosa, mas depende só um pouquinho. Tá. Ninguém se manifestou no chat. Eu vou admitir que todo mundo entendeu como é que funciona esse processo de colocar 3 elementos em ordem crescente. Beleza. Volto a reforçar que se vocês tiverem dúvida, é só deixar no chat que eu vou responder depois, tá bom? Professora, pode continuar. Bem, pessoal, agora a gente quer que vocês façam, né? Vocês façam um algoritmo para a gente, que vocês façam um fluxograma e que vocês façam o nosso pseudocódigo, né? Então, aqui tem uma sequência de Fibonacci e qual será o próximo número dessa sequência? Quem pode responder?
Escrevi no chat, mas tá todo mundo mandando a resposta certa no chat. Primeiro que abrir o microfone vai ganhar uma camiseta amanhã. 21. 21. Nossa, Lília, você foi muito rápida. Quem que foi? Quem que foi? Foi a Lília, foi uma mulher que falou, aliás. Foi uma mulher. Eu acho que foi a Ana Sofia. Eu escutei. Ah, foi a Ana Sofia. A Lília escreveu foi no chat, né? Ah, então a voz da Ana Sofia você reconhece, né? Sim, Davi, a voz da Ana Sofia eu reconheço, porque a Ana Sofia conversa mais comigo no Discord, tá bom? Ah, tá bom, bota fé, beleza. E no Discord você conversa por áudio? No Discord? Eu ligo a câmera, eu obrigo todo mundo a abrir a câmera, abrir o microfone e vamos conversar e bater papo e assistir Big Brother. Ah, que legal. Interessante. Bem, pode continuar, desculpa. Muito bem, pessoal. Então, vocês acertaram, né, o próximo número dessa lista. E essa sequência de Fibonacci, ela é bastante antiga, né, do século XII, mas ela é utilizada em diferentes problemas da matemática e do mundo real. Então, ela é aplicada em diferentes equações matemáticas. E a ideia de hoje é a gente deixar um trabalho, né, um exercício para vocês, que vocês podem resolver em casa, não vai ser aqui, que a gente tem o nosso limite de horas, e já estamos batendo o nosso limite de horas, né, Duda? A nossa meta é sempre terminar, no máximo, em 50 minutos, então a gente chegou lá. Então, a gente pensou nesse exercício para vocês, ok? Então, vai fazer parte das atividades que vão contar como as atividades assíncronas. Como a gente falou ontem, esse curso completo, ele vai ter duração de 5 horas. 3 horas com a gente, né, arredondado, 50 minutos de horas, que a gente vai completar 1 hora, mas amanhã a gente vai estar passando um conjunto de questões para vocês, porque essas questões vão valer como as 2 horas. Então, quem completar tudo vai ter 5 horas na declaração como atividade complementar. Quem não entregar o formulário, mas assistiu às apresentações, vai receber uma declaração de 3 horas que participou. Quem veio no primeiro dia, apenas 1 hora. Quem veio nos 2 dias, 2 horas e assim por diante. Como vai ser isso, pessoal? Vocês vão juntar essas declarações de atividades complementares e assim que o departamento abrir o edital, aí vocês submetem essa declaração solicitando créditos na disciplina. De fato, para vocês terem um crédito de disciplinas, vocês têm que ter 15 horas. Como esse curso são 5 horas, vocês têm que juntar com outras atividades, porque você pode juntar atividades. Então, vocês vão guardar essa declaração, vocês vão guardar esse arquivo PDF, né, com essa declaração, e vai juntar, por exemplo, com o nosso programa de acolhimento aos calouros, ou com a atividade de extensão que vocês participarem, ou com outras atividades. Um crédito na UNB equivale a 15 horas. Então, se vocês têm disciplina de 4 créditos, significa dizer que você tem 60 horas, né? É assim que funcionam os créditos na UNB, tá bom? Então, cada um vai fazer o seu, né, Duda? O que você pensou quando você colocou esse slide? Era só de bobeira mesmo, eu coloquei que era... É porque esse folder aí é tipo o ícone que eu deixei para sequência de Fibonacci, aí o código era para ser secreto mesmo, porque quem vai à elaboração dos alunos. Muito bem, ficou lindo o slide, muito bom. Então, pessoal, como a gente falou para vocês, esse curso é baseado nesse curso do Coursera, muito indicado para vocês, sugiro que vocês façam. Lá tem muitos exemplos, é baseado na linguagem Python. No final eles fazem, porque esse curso ele foi feito para todo mundo, inclusive quem não faz computação. Os exemplos que ele apresenta são de pessoas que não são da computação no curso. Então, eles fazem um pouquinho de Python, eles falam um pouquinho da história de computadores, um pouquinho de arquitetura também, coisas que vocês vão ver no primeiro semestre, se vocês estiverem fazendo o primeiro semestre ou já passaram por isso, e que vocês vão ver também na matéria de APC durante esse semestre, ou já fizeram quando passarem APC. E até como a Duda falou, tem um pouquinho de estrutura de dados também no curso, mas de maneira bem leve, maneira bem suave.
Esses são os slides que a gente tem para apresentar hoje. Vou parar de compartilhar.